Queridos, como nós estamos, e a temática, a proposta é sobre o poder de uma aliança. E quando nós observamos o contexto e o texto em apreço para o tema, me veio esta mensagem ao coração. E eu gostaria de falar-lhe sobre resgate fora de Jerusalém. Diga comigo, resgate fora de Jerusalém. Quando nós observamos o contexto e todo o contexto de o texto da história esta voltada para Israel, nós deparamos-nos com um contexto de duas alianças. A aliança da lei e a aliança da graça. Obviamente que eu não vou ter detalhe, até porque eu mesmo pouco, mas ainda tenho um restinho de juízo, e sabendo dos que me antecederam, falaram sobre este tema, eu não vou querer me arriscar a ter comentário minucioso, mas eu vou falar na nossa linguagem. Quando nós observamos o texto lido e todo o seu contexto, os irmãos observam que todo este enredo, esta história, tem um pacto de comprometimento. Para entendermos melhor, quando nós observamos o capítulo 16 do segundo livro de Samuel, nós deparamos-nos com um momento catastrófico, com um momento tenebroso da vida de Davi. Davi, um homem que ainda jovem fez este pacto, esta aliança de fidelidade com Deus, e por meio ou por ser humano, veio a falhar. E agora a história registra no capítulo 16 que ele sofre as consequências na própria pele. A Bíblia diz que o seu próprio filho Absalão revoltou-se contra ele, querendo usurpar o direito do trono. Quando a Bíblia fala, e dentre as entrelinhas percebemos que esta foi uma das maiores crises pontuais da vida de Davi, tendo em vista que agora a crise mexeu nas suas entranhas. Salomão conspirou, formou tudo, Absalão conspirou, colocou tudo em evidência, a ponto de que os maiores e boa parte dos melhores guerreiros e até sacerdotes se voltaram ao seu lado. Então a história relata que agora Davi teria que, para salvar a própria vida e preservar a integridade de um filho amado, ele tinha que abdicar do reino de Jerusalém e sair sem rumo. A Bíblia diz que Davi teve que fugir do próprio filho. Contanto que alguns aliados ainda foram fiéis ao rei, à monarquia de Davi, e isso mostra que juntaram todos os seus pertences que puderam assim carregar, e a Bíblia diz que Davi parte de Jerusalém para se esconder de Absalão. O interessante é que a Bíblia fala que Davi substituiu Saul, e queira quer não, havia alguns familiares de Saul que aproveitaram este momento para jogar para fora toda a revolta, toda a mágoa que tinha do presente rei. A Bíblia fala que quando Davi sai em lágrimas na bancarrota, Davi foge de Jerusalém do próprio filho, quando os comentários eram pejorativos.
Então diz a Bíblia que quando Davi cruza o ribeiro, quando Davi cruza o rio, então depara-se diante de um homem descendente de Benjamim, obviamente da família de Saul, cujo nome é Simei. Simei, quando percebe o destroço, a catástrofe na vida de Davi, aproveita o momento para amaldiçoar. A Bíblia fala que Simei agora pega pedras na própria mão e começa a tirar sobre Davi e sobre os que iam com ele. E na cultura, isto era um juízo humano de rejeição. Ele joga pedra e coloca palavras a cunho destruidor. Ele gritava, diz a Bíblia: o Senhor deu a paga que você merece. O Senhor está te devolvendo o que fizeste com Saul, usurpando o reino dele. Então a Bíblia vai falando que Simei espragueja Davi com toda sorte de palavras negativas que alguém poderia praguejar o outro. E isso causou furor, causou revolta nos aliados e, sobretudo, sobre um jovem chamado Abisai. Abisai era valente, Abisai era guerreiro e era fiel. A Bíblia diz que quando ele ouve Simei falando tudo o contrário sobre Davi, amaldiçoando, então Abisai vai para Davi e diz: queres que eu lance a cabeça dele fora por ser guerreiro? Aí Davi, com toda a convicção da aliança que fez com Deus, sabendo que nada estava perdido, olhou para Abisai e diz: que tenho eu contigo, ó filho de Zeruia? Se o meu próprio filho quer tirar a minha vida e tomar o reino, quanto mais este que é descendente de Saul. Não faça isso, porque eu sei que o meu Deus transformará a maldição em bênção ao meu favor. Isto é comprometimento e convicção da aliança. Então a Bíblia diz que Simei não perde a oportunidade. Começou a jogar pedra e levantando poeira, que era uma justiça de rejeição e de juízo humano. E a Bíblia diz que era Davi subindo a montanha e as lágrimas caindo, e Simei de longe o amaldiçoando. Ele subia chorando e Simei o amaldiçoando. Aqui quero abrir um parênteses neste primeiro ponto para mostrar-lhe quanto é perigoso zombar, desacreditar em alguém que tem aliança com Deus. Você pode até pensar que tudo é o fim, mas o Deus que a gente serve, Ele é fiel com quem Ele fez o pacto e o acordo de fidelidade. Ou seja, é perigoso questionar, é perigoso de tratar alguém que tem aliança com Deus em tempo de crise, porque você pode ver ele chorando a bancarrota, mas daqui a pouco Deus pode mudar o quadro e você vê ele voltando para o lugar que ele estava. É por isso que eu costumo dizer que eu tenho medo de falar, de tocar e falar mal em quem tem aliança com Deus, porque um dia você pode ver na lama lá embaixo, nas lágrimas, mas de um dia para o outro Deus pode girar a roda e quem está embaixo daqui a pouco está em cima dando glória a Deus. Então olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: a partir deste congresso eu vou pensar duas vezes para falar mal de você. Guarde isso. Simei aproveitou. Simei
pregou o que queria de maldição sobre Davi, mas a convicção de Davi que Deus era com ele não foi abalada. Veja que quando a gente sai do capítulo 16, obviamente vem o 17 e o 18, e nestes 2 capítulos foi o suficiente para Absalão ser tirado da história. A Bíblia diz que Absalão é morto pelo exército de Davi. Davi entra em desespero, Davi entra em sofrimento, Davi entra em desolação. A Bíblia nos mostra que isso gerou uma das maiores crises existencial na vida de Davi, a ponto que Davi não quis mais reinar, não quis levantar, a ponto que o general Joabe o repreendeu. Será que o rebelde Absalão era mais importante do que todo o teu exército? Davi estava com dor nas entranhas e repreensão não ia resolver. É aqui que uma história extra bíblica nos diz que neste momento de crise, que parecia que Davi estava só, aparece algo sobrenatural no contexto humano, algo normal, obviamente. A Bíblia diz que Davi levanta a cabeça no desespero, e quem está na frente dele? Está na frente dele um companheiro de adoração chamado Asaf, no meio da poeira, da cinza, da tristeza. Quando ele levanta a cabeça, ele contempla Asaf. Ele faz 3 perguntas urgenciais. Ele pergunta a Asaf: Asaf, você ainda ora? Asaf grita: ainda oro, meu rei. Você ainda tem louvor? Asaf diz: eu tenho louvor, meu rei. Você tem adoração? Asaf diz: eu ainda adoro o Deus da aliança. Então ora comigo, Asaf, canta comigo e adora comigo. A adoração de Asaf fez Davi levantar da crise e levantar da cinza e recomeçar convicto nesta aliança. Então diga para quem está ao seu lado: você não está só. Quando a crise chegar, sempre Deus vai colocar um adorador para te manter de pé, porque esta aliança foi Ele que fez. Davi levanta das cinzas. Quando Davi levanta das cinzas, a Bíblia diz que agora ele manda mensageiros a Abner, ao exército de Jerusalém, propondo voltar para Jerusalém e se tornar rei de todo o Israel. Então, entre diálogos diplomáticos, a Bíblia diz que Abner, como também Amasa, aceitaram a volta de Davi. Então, agora imagina, a notícia se espalhou: Davi está voltando, Davi está descendo a montanha para reinar sobre Jerusalém. A notícia se espalha. O que é que a Bíblia diz? Que agora Simei ouviu que Davi estava voltando. Quando Simei ouviu, veja como era estratégico. Simei, diz a Bíblia, que ele agora reúne 1000 homens, e antes de qualquer pessoa, ele corre para o Jordão. Sabia que Davi ia cruzar o rio. Quando Davi vai voltando, a primeira pessoa, a primeira cara, o primeiro rosto que recebe Davi é justamente Simei. E quando ele se aproxima do rei, já vai com a cara no chão e já vai gritando: Rei, meu Senhor, não impute o meu pecado contra ti, não desça ao teu coração as palavras de maldição que eu lancei contra ti. Veja que Davi olha
para ele se humilha e Davi diz: você não vai morrer. Abissai entra de novo e diz: Senhor, quer que eu mate este cão, esta cadela velha? Quer que eu mate esse desgraçado? Aí Davi diz: Abissai, hoje não é dia de morte, hoje não vai morrer ninguém em Israel, hoje eu estou sendo colocado como rei sobre todo Israel, então não haverá morte. Aí Simei olha para o rei e diz: como eu saberei que eu não morrerei à espada? Aí a Bíblia diz que Davi faz uma aliança com ele. Davi faz um juramento em nome do Senhor e diz: em nome do Senhor, eu prometo a você que você não vai morrer à espada. Capítulo 19 de 2 Samuel. Isto tudo entra no contexto, só que o tempo vai passando, Simei vai se estabelecendo e vai achando que tudo acabou. Aí a gente vai para o livro dos Reis, o primeiro livro. Quando a gente chega no capítulo 1, Davi está envelhecido. Davi sabe que vai passar a qualquer momento. Então vem o capítulo 2 do primeiro Reis. Então é quando Davi vai nomear, vai instruir, vai ensinar o jovem Salomão a reinar e a buscar ao Senhor. Vejam que quando Davi chama Salomão, ele lhe diz: eu estou velho e estou seguindo o caminho de toda a terra. Então ele diz: meu filho, seja forte e seja homem de verdade. Seja forte e seja homem de verdade, observando a aliança e tudo que o Senhor Deus te disser. Ele vai instruindo Salomão no contexto da administração. Aí vai entrando nos detalhes. Aí ele começa a puxar a história. Ele diz: meu filho, você é um homem sábio e Deus te orientará. Mas escuta, não se esqueça de não deixar Joabe descer a sepultura com sangue, porque ele derramou sangue inocente de Abner e de Amasa e me fez muito mal. Então Deus vai te dizer o como irás fazer. Também, meu filho, lembra de Abiatar, que me abandonou. Mas também, meu filho Salomão, faz bem a família de Barzilai, porque eles estiveram ao meu lado na hora da crise. Então arruma lugar na tua mesa para os da casa de Barzilai. Também, meu filho, lembre de Simei, o que ele fez comigo, a maldição que ele me jurou, e por aliança eu disse que não mataria a espada. Mas agora é com você. Você é sábio e é inteligente. Não deixa ele descer em paz à sepultura. Então a Bíblia diz que Davi morre e Salomão assume o poder de Israel. As primeiras atividades administrativas, entre as prioridades, Salomão começa a puxar a história devagarinho. Trata com Adonias, seu irmão pecador. Depois trata com Joabe, a ponto de o general o destruir, agarrado na ponta do altar. Depois ele vai tratando um por um, a punho e a conceito de morte. Aí o capítulo 2, versículo 36, chega a hora de Simei ser chamado. Então diz o texto que nós lemos, que Salomão mandou chamar Simei ao trono. Agora vem Simei ao trono, e nas entrelinhas Salomão diz a ele: Simei, lembras do que fizeste a meu pai, a maldição que jogasse sobre ele,
dele, mas você tem juramento. Ele fez uma aliança com você e você não vai morrer. Portanto, Simei, edifica, constrói uma casa para você dentro dos limites de Jerusalém, porque no dia que você sair dos limites de Jerusalém, você certamente morrerá. Ora, Simei, mora em Jerusalém, não sai de Jerusalém, porque certamente morrerás. Aí Simei concorda e diz: boa é esta palavra. Então foi feita uma aliança com base na legalidade, na lei real, na lei de Italiã, dente por dente, olho por olho. O interessante é que a Bíblia mostra que agora, por muito tempo, Simei mora em Jerusalém. Aí o texto diz que depois de 3 anos aconteceu algo irrisório à vista da aliança. Que algo? Diz a Bíblia que 2 servos de Simei saíram e fugiram para a terra dos filisteus. Então Simei fica preocupado. A Bíblia diz que ele tinha 20 servos e só 2 fugiram. Ou seja, 10%, ele ainda ficou com 90%. Mas olha o perigo de sair dos limites de Jerusalém. Salomão disse: edifica, mora lá, não quebra as regras, não sai nem para um lado e nem para o outro, porque no dia que saíres, certamente morrerás. Sabe o que é interessante? 2 servos, coisas irrisórias, mediante o valor da aliança, e os 18 que restaram, 10% colocou em risco a vida Melque de Simei. A Bíblia diz que ele foi tentado a romper os limites de Jerusalém com coisa irrisória. Porque às vezes nós somos tentados a isso. Veja que o tema proposto, o contexto, fala disso. Pecamos contra o Senhor nosso Deus. Coisas banais, irrisórias, que tem levado muita gente a romper os limites de Jerusalém. 2 escravos atraíram Simei. Porque muitas vezes nós estamos num contexto normal, referência, que somos atraídos por tantas coisas que parecem boas lá fora. Porque muitas vezes a gente imagina que Jerusalém não dá mais para nós. Jerusalém ficou arcaica. Muitas vezes a gente acha que Jerusalém não dá mais para nós por coisas banais lá fora e se esquecemos da aliança que foi feita. Jerusalém pode não ter o que você quer. Jerusalém pode não ter o que você gosta. Diga para quem está ao seu lado: Jerusalém pode não ter o que você quer, pode não ter o que você gosta, mas tem o que você precisa para sobreviver. Não seja, tentados somos. Mas Paulo disse que as coisas que está reservada para os que estão em Jerusalém, para os que permanecem em Jerusalém. Ora, bem verdade que eu estou no contexto. Ele diz que o que está reservado para nós não dá nem para imaginar, nem os olhos, nem o coração, não dá nem para entender o que tem para nós reservado. Então não vale a pena sair do limite de Jerusalém.
Simei não resiste. E a Bíblia diz que Simei achava que se saísse, já faziam 3 anos, já era figurinha carimbada, já tinha endereço fixo. Se eu der uma saidinha, o rei não sabe. Isso aqui não depende de tempo de crente, de tempo de crachá, de tempo de gravata. Isso aqui é aliança. Isso aqui é comprometimento. Dá um toquezinho quem está ao teu lado, diga nem para um lado, nem para outro. Simei esqueceu. 2 servos, ele tinha 20. O que era 2? Até os 20 poderia ir. Mas eu tenho ordem de não sair. Eu tenho aliança. Não é isso que nós somos tentados na última hora a ceder. Porque nós estamos vivendo o tempo que estão nos ensinando que o que vale agora é glamour. O que vale agora é fama, é status. Mas nós somos uma geração, gente, que estamos de pé. Porque muitos ralaram antes de nós para não sair de Jerusalém. Eu já disse isso, eu conto só por testemunho, que eu achei interessante, e é meu amigo, nada pejorativo. Estava pregando num lugar com um cantor bem famoso, e num congresso de missões, e quando ele cantou, ele parou e contou um testemunho muito lindo. Ele disse: chegaram 30 pares de sapatos na minha casa, de uma marca muito famosa, e eu não paguei nada, dizia ele. E a proposta da empresa era que todos os meses iam chegar a 5 pares. E o que é que eu tinha que fazer? Eu só tinha que divulgar a marca. Eu só tinha que, aonde for, falar da marca. Porque descobriram, dizia ele, que eu tenho muitas visualizações no YouTube. Não é isso que estão querendo fazer da nossa juventude hoje? Artistas. Uma cantora amiga minha, também nada pejorativo, estou contando testemunho, com base na aliança, nas marcas. Ela, quando me pegaram no hotel, ela foi no carro comigo, ela pôs a mão no logo da grife e disse: Bento, olha para aqui. Eu disse: isso é muito caro. Ela disse: eu não pago nada. Todo mês chega um conjuntinho para mim. Mas o que é que tu faz? Só é para mim usar, para apresentar as marcas. Ou seja, estão nos ensinando que lá fora está tendo rentabilidade. Quando descobre que um cristão sobressaiu, que Deus tem aliança com o crente e está sacudindo ele, os interesseiros vêm, a mídia bate: não, isso vai dar lucro, vamos tirar lucro. Ou seja, não podemos esquecer desta aliança. Jerusalém, eu volto a dizer, pode não ter essas coisas, mas tem o que a gente precisa para chegar na glória. Por quê, pastor? Porque nós somos fruto de uma geração que nem sapato tinha para calçar, andava com a havaianinha com a metade cortada, um preguinho de baixo, uma camisinha foto mundo. Às vezes o terno era uma semana toda, mas a única marca que eles propagavam e carregavam com orgulho era dizer: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem tem essa marca? Quem tem essa marca? Só quem tem aliança, só quem tem aliança com ele carrega esta marca. Quem tem, diga para comigo bem alto: eu não saio de Jerusalém.
Eu vou dizer algo que eu ri e eu achei interessante. Abriu meus olhos. Recentemente eu fui pregar num congresso grande. E o coordenador, não sei se gafe, mas esqueceu de me apresentar. E quando chegou a hora de pregar, me pediu meu perdão. Aí abriu o leque e disse: pastor, é porque na nossa reunião a gente apresentou o nome de alguns pregadores, o seu e de outro. E na reunião alguém levantou: já tão velho. Não dá para pregar para jovem do século 21 mais não. Só prega a Bíblia. Isso aqui não é lugar para famoso. Isso aqui não é lugar para glamour. Isso aqui é lugar para glória. É para quem tem aliança. É para quem vive em Jerusalém. Posso não saber ensinar balé, mas o caminho para o céu eu sei dizer: o caminho é Jerusalém. Dá um toque quem está ao teu lado e vai cruzar o ribeiro. Vai romper os limites. Simei cruzou o ribeiro. Ninguém viu. A Bíblia diz que ele foi, resgatou os servos e voltou para Jerusalém. Ninguém viu. A Bíblia diz que o ouvido do rei soube. Não dá para se esconder, gente. Eu estou pregando nesta noite, não é para super crente. É para você mesmo. A notícia chegou no ouvido do rei. E o rei manda chamar Simei. Ele diz: Simei, qual era a minha aliança contigo? Não eras para ficar em Jerusalém? Eu não te disse que no dia que tu cruzasse de um lado ao outro, morrerias? Diga para quem está ao seu lado: ele sabe tudo. Ele vê tudo. Deu ordem ao general. O general deu sobre Simei. E a história de Simei acabou aqui. Acabou a história de Simei. Simei não teve direito a resgate. A história acabou aqui. Ele vivia em uma aliança chamada aliança da lei. Olho por olho, dente por dente. Agora olha o privilégio que a gente tem. Pecou, morreu. Essa era a lei. Aí Paulo, quando escreve aos Gálatas, apóstolo aos gentios, capítulo 3, versículo 11, ele diz que a lei não foi capaz de justificar ninguém diante de Deus. A lei adoeceu, enfermou. Aí resolve Deus usar Jeremias para dizer: eu farei com a casa de Israel e Judá uma nova aliança.
E nesta nova aliança eu vou perdoar os seus pecados. E deles não vou me lembrar mais. Aí Paulo escreve no capítulo 4 aos Gálatas. Ele diz, visto que todos estavam sob a lei, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar todos que viviam debaixo da lei. Quando Paulo escreve aos Coríntios, só os gentios, capítulo 15, versículo 56, quando ele fala da vitória de Cristo, ele diz que a força, ou seja, o aguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. Aí ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está inferno, a tua vitória? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí Jesus vem. Jesus vem. E o que Jesus diz aos doutores da lei? Não pense que eu vim destruir a lei, nem os profetas, mas eu vim cumprir a lei, para resgatar todos que estão debaixo da lei. Aí Jesus começa a pregar a nova aliança. E a nova aliança era baseada em quê? No amor. A lei, a aliança da lei dizia, pecou, morreu. Talvez ainda haja esperança. A lei da graça, a aliança da graça, dizia e diz, quantas vezes eu posso perdoar? 7. Não só 7. 70 vezes 7 ou quantas vezes for necessário. Os ensinadores da lei, da aliança da lei, não entrava em casa de gentio. Pedro, no capítulo 10 de Atos, quando Cornélio mandou chamar, uma recepção maravilhosa, Pedro jogou na cara, vocês sabem que segundo a nossa lei, a gente não pode se associar aos gentios, muito menos visitá-los. Aí Deus diz, não chame imundo que eu purifiquei. Aí chegamos no capítulo 10 de Lucas. Aí no meado do capítulo, olha o que é que a Bíblia diz. Que um certo doutor da lei. Um certo doutor da lei. Foi aonde estava Jesus. E perguntou-lhe, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, como tu entendes o que está escrito na lei? Ele era doutor, era perito. Ele disse, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz, respondeste bem. Aí a Bíblia diz, para experimentar, Jesus, para experimentar, veja que ele sabia, foi para experimentar. Quem é o meu próximo? Aí na aliança da lei, era Zé Fininha ali, que nem diz a história. Eles acabavam com a história de qualquer um, gente.
Lembra no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João? Quando Jesus desceu do monte, quem trouxe aquela mulher adúltera não foi Ureia, não. Foi a cúpula só top da lei. Perito. Senhor, esta mulher foi pega em flagrante. Não precisa testemunha, porque foi em flagrante. E a lei de Moisés diz que tem que apedrejá-la. Que dizes? O silêncio de Jesus disse tudo. Diga para quem está ao seu lado, na hora da prova, na hora que queira acabar a tua história, o silêncio é a maior arma. O teu silêncio deixa o inimigo doido. Quando eles disseram isso, Jesus silencia, não diz nada, abaixa e em silêncio faz que não estava entendendo. Aí a Bíblia diz, como ele insistia, o silêncio de Jesus deixou-los doidos. Como eles insistiam, Jesus levantou e disse, dentre vós, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Vazaram todos. Aí o doutor da lei se fazendo de besta, quem é o meu próximo? Olha o que é que Jesus diz, gente. Certa vez, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem saiu de Jerusalém. Olha o perigo lá fora, gente. Em Jerusalém você está seguro. Aí o texto continua. Este homem descia de Jerusalém, saiu de Jerusalém, desceu para Jericó. E ele foi apanhado pelos salteadores. O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, mas só para quem sai de Jerusalém. Então ele caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram o que ele tinha, saquearam, bateram nele, espancaram, jogaram-lhe no chão, meio morto. A palavra meio morto, no contexto normal, no meu entendimento, já que não tem socorro, vai morrer aqui. Aí Jesus diz, olha o texto, ocasionalmente, ou seja, esporadicamente, não era normal, não era comum sacerdote sair de Jerusalém. Ele diz, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Na mesma situação, saiu dos limites de Jerusalém. Ou seja, ele rompeu os limites e descia. Ocasionalmente, ele desceu. Passou de largo, porque estava no mesmo caminho, na mesma rota, na mesma bancarrota, fora de Jerusalém. E descendo para Jericó. Aí o próprio Jesus diz, e de igual modo, um levita, também na mesma situação, descendo, saindo de Jerusalém. A sequência era normal, era só Jesus dizer, também vinha um samaritano, mas ele não diz, ele diz, e o samaritano, ele não diz que vinha no mesmo caminho, vinha de viagem, ou seja, sentido contrário, vinha subindo. Pergunta para quem está ao teu lado, está descendo ou está subindo? Aí Jesus diz, quando ele viu o homem caído, ele parou, ele vinha subindo, gente, ele não ia na mesma situação. Diga para quem está ao seu lado, quando alguém não te ajudar, quando alguém te desprezar, esquenta não,
Ele vai na mesma situação, mas não vai demorar muito. Vai vir alguém subindo. Ele parou, desceu da sua montaria. Os ladrões pensaram que o homem tinha morrido. Untou-lhes as feridas com azeite. Com vinho. Pegou com seus braços. Colocou em cima da montaria. Isso implica dizer, colocou o homem em cima, pegou no cabresto e foi puxando. Quem vinha em cima era o ferido. Chegou na estalagem, chegou em Jerusalém, colocou o homem na estalagem. Pagou 2 denários, dinheiro muito, e ainda disse, cuida dele. Se for preciso gastar mais, quando eu voltar, eu pago o resto. Você lembra que eu disse que eu não estou pregando para supercrente? Simei não foi resgatado pelo contexto da lei. Ei, filho, você não é super-herói. Talvez você chegou aqui ferido. Talvez pensavam que você já estava morto. Mas já dá uma olhadinha para quem está ao outro lado. Diga, se depender de mim, você não vai morrer. Eu estou subindo. A lei, no tempo da lei, a aliança da lei. Simei morreu. Veja que na mesma lei é o que Esdras diz, pecamos contra o Senhor. Mas ainda há esperança. Fica de pé, por favor. Se você puder, me permita, pastor, para contextualizar. Você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ele aí, como eu vou fazer aqui com Josué. Me ajuda, Josué. Olha para ela, olha para ele. Diga para ele, não quero nem saber a situação que você chegou nesse congresso. Quero saber como você vai sair dele. Diga para ele, eu fiz uma aliança com Deus. Me faz um favor, se depois desse congresso tu encontrar alguém perdido por aí, que me bateu, que me humilhou, que pensou que eu tinha morrido, dá um recado a ele. Esqueceu de verificar meu pulso. Dá um recado a ele. Diga a ele que eu estou vivo. Eu estou vivo e estou voltando para Jerusalém. Eu estou vivo e estou subindo para Jerusalém. Eu estou vivo, mas fui resgatado. Estou voltando. Abraça ele, chora com ele.
ainda há esperança, ainda há esperança, ainda façamos aliança com o Senhor. Adore, adore, adore. Ai, ainda há esperança, ainda a tua história não acabou. É noite de resgate, é noite de resgate. Deus está resgatando você. Quem nos separará? A cantora vai louvar daqui, eu vou entregar o microfone. Mas antes de eu passar para o pastor, eu quero perguntar se tem alguém ferido aqui, que bateram, machucaram e pensava que você estava morto e jogaram você para fora de Jerusalém, mas que você quer voltar. Tem resgate nesta noite. Tem alguém afastado aqui? Tem. Entre nós tem alguém afastado da igreja. Tem alguém afastado de Jesus. Está afastado, filho. Quer voltar agora? É noite de resgate. A aliança do sangue resgata fora de Jerusalém. A lei, a aliança da lei não tinha esse poder, porque ela não justificava ninguém diante de Deus. Mas a aliança da graça, a aliança do sangue tem poder de nos justificar. Não há outro caminho, não há outra instância maior. Agora ele entrou de uma vez por toda, de uma vez por toda, de uma vez por toda, de uma vez por toda. Agora eu posso ser justificado. Me permita, eu já disse isso, só me permita, os estudantes de direito e os advogados, na minha ignorância, sou leigo, mas no meu pouco conhecimento, o Código Civil brasileiro, sem citar outras democracias, ele diz que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Se você cometeu um erro, foi julgado, o veredito foi dado, você cumpriu, o juiz julgou, mesmo que depois você confesse inocente, mesmo depois, se você confessa, não pode ser mais julgado, porque já foi julgado. Então, no julgamento nosso, na lei da graça, o juiz bateu o martelo, condenado, e Jesus entrou para nós nos inocentar. Quando ele pagou a sentença, aí Paulo diz aos romanos: portanto agora, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, você pode até dizer: eu pequei, eu caí, eu estava fora de Jerusalém. Aí o diabo diz: vai morrer. Mas não, porque eu estou voltando para Jerusalém. Não posso ser mais julgado, porque já fui na cruz e já fui inocentado. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Dai-me um sinal se tem alguém perto de você afastado. Tem alguém? Tem alguém sangrando fora de Jerusalém? Tem alguém aos pedaços fora de Jerusalém? A aliança vai buscar.
Eu disse que eu não estou pregando para super crente nem para super-heróis. Dá uma olhadinha para esse jovem, para essa jovem que está perto de você. Diga, você entendeu? Estou subindo. Não vou deixar você fora de Jerusalém. Agora dá um abraço nele, dá um abraço nela. E diga, Deus não desiste de nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Portanto, façamos aliança com o Senhor, largando tudo que não agrada a Ele, mandando tudo embora para fora. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança.